palavra vai para Gustavo Franco. Bom, muito boa tarde a todos. Boa noite. Eu queria, de início, agradecer ao Celso pelo convite, estender esse agradecimento à academia. É um privilégio estar aqui entre pessoas tão ilustres na mesa e no auditório. Me sinto honrado, é um privilégio e um desafio, ainda mais porque me cabe falar depois do Celso e do presidente sobre o assunto menos interessante, que é o da economia. E se os desafios na área jurídica e política parecem difíceis, não esperem nada muito diferente na economia. É muito pior. O que me ajuda é que há uma coincidência histórica importante. Nesse exato momento, ou com atraso de poucas horas talvez, em Brasília está sendo empossada, ou pelo menos foi oficializada hoje, a nova equipe econômica, com a surpreendente presença do Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Esse é um fato histórico, talvez. A natureza desse evento talvez seja comparável à Carta aos Brasileiros de 2002, como um instrumento político, um gesto que assinalou, na ocasião, o aburguesamento do Partido dos Trabalhadores, ou o abandono de agendas revolucionárias. Ainda que vitorioso na eleição, o partido se modificou a partir daquele momento e foi uma espécie de queda do muro, para eles, para nós, para todos. E, de certa maneira, a confirmação da queda do muro, talvez eu preferisse associar a queda do muro ao Plano Real, como mudança paradigmática no país. Ali tratava-se de uma reconfirmação desse fato. Foi uma espécie de rendição pragmática, nem sempre muito conformada, mas sempre mal-humorada, mas nem por isso deixou de ser incondicional às políticas econômicas e agendas reformistas alinhadas com os consensos internacionais que tiveram seu início e seu sucesso com o Plano Real. Em meio a muita controvérsia, muito gás lacrimogêneo, mas ali estava a oposição aplicando exatamente aquilo que combateu. Pois bem, agora, aparentemente, no dia de hoje, parece que estamos dando início a algo muito parecido, e que vinha se desenhando há algum tempo, pelo menos um par de anos. Já se ouve falar que o governo planejava um retorno. Tinha havido, em 2008, uma guinada na direção do intervencionismo, à esquerda, chamem do que quiser. Essa guinada aparentemente não estava funcionando e já naquela ocasião, antes das eleições, já se cogitava um retorno. Era como se o muro não tivesse caído por inteiro, tivesse ficado um toco ainda para ser derrubado, ou então essa criatura não era mineral, era vegetal, tinha raízes, e deixada à sua própria sorte, a coisa cresceu de novo e precisava de novo de um machado. O que se passou efetivamente de 2008 para cá na economia? É importante recuperar. 2008 foi um evento imenso, tectônico, como 1929, de muitas maneiras. Não teve o mesmo desdobramento, uma grande depressão global de mais de uma década, mas poderia ter sido, foi mais complexo em boa medida, mas a experiência anterior nos permitiu não repetir os mesmos erros. Entretanto, como nos filmes de ficção científica, as explosões nucleares liberam radiação, isso provoca consequências exóticas e inesperadas, e no caso, eu creio, o que a crise trouxe foi uma ressurreição de velhas ideias sobre a inviabilidade
do capitalismo, que inevitavelmente gera crises, desigualdade, injustiça, estagnação, exceto quando pesadamente regulado, e, portanto, todos eram a favor de uma regulação muito mais pesada. Isso significava coisas diferentes para pessoas diferentes, em lugares diferentes do planeta. E essas ideias radicais chegaram ao Brasil, temperadas, é claro, pela discussão local, pelas agendas locais. É quando começa o vendaval heterodoxo. É um ambiente de aparente decadência dos Estados Unidos, senilidade na Europa e no Japão, ascensão dos BRICS. Conceitualmente, a ideia de que existe um novo consenso que não é de Washington, mas é de Beijing, composto de outra coisa, outras máximas. O modelo bem-sucedido de economia é agora um capitalismo de Estado, que despreza os ritos da democracia porque são demorados, porque são ineficientes. E embora haja uma certa preocupação de guardar as aparências, existem eleições, mesmo na China, não é isso? Mas aonde a distorção é mais pronunciada é mais abaixo, nos micromecanismos de gestão pública. A governança do setor público é toda ela corroída por uma simbiose autoritária entre o público e o privado, de um jeito muito exótico. O nome desse fenômeno chamou-se crony capitalism, uma expressão difícil de traduzir, talvez capitalismo de quadrilhas, de compadrios ou algo assim, algo que não era de todo desconhecido nesse país, embora aparecesse às vezes com o nome de política industrial ativa e outras denominações mais neutras. O ativismo estatal redentor chinês tinha alguma coisa diferente e ruim, que parecia sedutora pelo resultado econômico, ainda que estranha aos nossos hábitos e à nossa ética brasileira. Esse capitalismo chinês, BRICS style, é uma espécie de capitalismo da sombra, do escurinho, da promiscuidade entre o público e o privado, e que é o modelo que, curiosamente, começa a ser exportado para o resto do mundo nesse pano de fundo de aparente decadência das democracias ocidentais e sua incapacidade de demonstrar dinamismo econômico e capacidade de vencer a crise. Aqui no Brasil, a crise e essa ventania vem também no momento onde descobrimos o pré-sal e começamos a experimentar um pouco da mesma doença da Venezuela, uma espécie de petropopulismo, antes inclusive da própria descoberta, mas a ideia de que a descoberta do tesouro permite agora uma opção de extravagâncias que antigamente não eram possíveis. O dinheiro do pré-sal, ainda nem o petróleo saiu, nem sabe se existe, já estamos gastando na educação e fazendo programas de transferência para estados e municípios, todos brigando pela divisão do negócio. Nem é possível que o preço do petróleo caia, não tenha nada para ninguém, mas tudo bem. A sensação é chavista. Esse maná da natureza produz uma complacência econômica que é fértil no sentido de produzir o populismo irresponsável. Mas, no entanto, é isso que, em 2008, 2009, governa as decisões de política econômica. A guinada de 2009, no começo de 2009, ela é bem sucedida em retirar os primeiros impactos da crise no Brasil. 2009 o Brasil cresce muito e é o momento da capa do Economist, que seguramente todos lembram, do Cristo Redentor decolando. Aparentemente ali era o apogeu da popularidade desse novo modelo, e agora vamos explorá-lo as últimas consequências, porque está tudo bem, inclusive com a bênção dessa publicação tão prestigiosa, tão importante. Bom, e 4 anos depois, menos de 4 anos depois, a mesma revista prestigiosa e importante agora põe o Cristo totalmente desgovernado. O modelo deu errado, adiantamos o relógio 4 anos à frente, e a sensação de fracasso é retumbante, avassaladora, consensual,
e deu errado por razões exclusivamente nossas. Não há que falar de crise internacional, pelo contrário, um impacto da crise lá no primeiro mundo foi a de baratear o custo do capital e provocar aqui uma inundação de entradas de capital, inclusive de investimento direto, melhoria dos termos de troca. O balanço de pagamentos brasileiro ficou tão bom quanto se o pré-sal tivesse já operando. A acumulação de reservas foi brutal, tem crise externa absolutamente nenhuma. Como é que o Brasil, então, dá errado do ângulo da economia nesse momento? Bom, o fracasso tem a ver com a política econômica que, em certa altura, era chamada de nova matriz macroeconômica, era uma espécie de descoberta conceitual, enfim, onde o fracasso, eu não vou explicar o que era, mas o fracasso se dá em dois níveis muito básicos e muito fáceis de medir. O primeiro, ao nível dos números, o crescimento do PIB, a inflação, a balança comercial. Todos os indicadores pioraram muito, com a exceção absolutamente explicável da taxa de desemprego, que só não subiu por conta da demografia. Não fora isso, seria um fracasso aí completo nos números. Mas há um outro fracasso igualmente importante, que é um fracasso no plano conceitual, na introdução dessa nova forma de capitalismo chinês, semidemocrático, que talvez seja exatamente o que produziu essa explosão de corrupção, de arranjos escusos e de relacionamentos difíceis de explicar entre o público e o privado, que não tem lugar em mercados ou em leilões, mas em arranjos, às vezes, que acabam na polícia, como nós estamos vendo. Essa disseminação é parte desse modelo. O mal-estar que ela gera no mundo empresarial, no mercado, é compreensível, porque retirar a transação econômica do âmbito do mercado, das luzes e da comutatividade das transações, e colocar num outro plano, onde tem coisas que não têm preço, que entram no jogo. E é claro que isso modifica completamente o debate ideológico sobre participação do Estado na economia, debate que eu participo há muitos anos. O presidente Fernando Henrique, o governo, todos se viram envolvidos nesse debate, privatização e tudo isso. Agora eu tenho um pensamento que não é mais esse mesmo debate entre um Estado presente e um Estado menos presente, mas é um debate sobre a integridade do Estado, de um capitalismo de Estado que se prostituiu de uma maneira inesperada ao imitar esse conceito ainda não amadurecido de capitalismo BRICS style, chinês ou russo, sei lá o que é, e, portanto, os economistas se veem assaltados numa espécie de sensação de ingenuidade ao discutir seriamente participação do Estado, liberalismo versus intervencionismo, quando o outro lado tem uma agenda completamente diferente e sua atividade se dá no subsolo. Não é isso? Quer dizer, não dá para discutir a pertinência da intervenção do Estado da economia com os condenados do mensalão. Não é isso? Eles têm um outro pensamento sobre esse assunto que transcende uma discussão econômica de interesse do Estado. Esse capitalismo que se quis importar para o Brasil é inerentemente corrupto. Não há como ser diferente. E talvez por isso ele esteja sendo rechaçado de forma tão contundente, ainda não por completo, mas está experimentando uma tensão muito grande com as nossas instituições. Isso é muito bom de ver. A defesa da intervenção começa a adquirir um aspecto diferente. Ela não é mais ideológica, ela é uma defesa fáustica. Mefistófeles agora é necessário como parte do modelo, o empreendedor com esse lado negro necessário, como se o progresso não pudesse ocorrer senão na presença dessas coisas ruins. Esse é o modelo que
tentaram trazer para cá. Isso, é claro, não se compara com o que veio antes. Quando se falava, na nossa época, de privataria, isso era uma expressão do Hélio Gaspari, um pequeno deboche, mas que virou uma acusação, virou uma espécie de... virou, inclusive, uma série de livros, né, todos eles com teses meio embaralhadas sobre o fato daquilo ter ocorrido num contexto ético questionável, embora nada tenha chegado aos tribunais ou produzido nem nada perto do que nós estamos vendo recentemente. É como a velha tese monarquista, que o José Murilo há de lembrar, não é isso? No começo da República, o capitalismo chegou ao Brasil sem a ética protestante, então está tudo errado, não é isso? Mas não é. O capitalismo das privatizações foi feito através de leilões, com avaliações e TCU, tudo certinho, não houve absolutamente nada comparável com o que veio depois. O que vem agora, o que nós estamos vendo agora é outra coisa. É pirataria, tá? Em bom português. Enfim, como discutir o tamanho do Estado agora como uma discussão abstrata, quando o outro lado discute pensando que o tamanho do Estado é a sua base de negócios, sobre a qual incide os 3%. Não é isso? Esse fenômeno, enfim, não é brasileiro, é uma forma pós-moderna, talvez, de usurpação, onde o público e o privado entram numa espécie de simbiose, que destrói, corrói o tecido da democracia e se apropria das complexidades do sistema partidário e do sistema judicial de um jeito... O dinheiro nunca foi tão presente nesses circuitos para fazer o mal. Mas deixa eu voltar à economia. Deixa eu voltar à economia, depois a gente continua aqui nesse assunto que... esses assuntos, eu creio, misturavam-se ao desempenho da economia, e foi curioso perceber que, em determinado momento, isso suplantou no interesse das pessoas o problema da economia, que sempre foi um best-seller nos botequins do país inteiro. Mas agora não. Havia uma dúvida lá atrás se esse movimento que foi feito agora, de carta aos brasileiros, seria feito antes da eleição. A ponderação é que não dá para fazer porque seria uma confissão de fracasso da política econômica. As pesquisas mostravam ainda o governo numa posição confortável. Veio a eleição, nada foi feito, mas sintomaticamente só quando as pesquisas eleitorais começaram a mostrar o governo perdendo para Marina no segundo turno, é que houve o movimento que se esperava. O presidente demitiu o ministro da Fazenda pelos jornais. O ministro mais longevo de todos, como hoje se celebra na nota oficial que anuncia o novo ministro, mas naquele momento ficou clara uma situação que não se reconhecia, que, na verdade, o ministro era interino, a ministra era ela, a presidente. Portanto, sendo ministra dela mesma, o outro era interino, sua substituição não gerava maiores sobressaltos nem descontinuidades. Mas essa demissão não veio junto com a assunção de qualquer compromisso sobre o que viria a seguir. Não veio a tal carta aos brasileiros e ainda prevalecia a dúvida sobre o que viria. O recado das urnas, o presidente já falou sobre isso, eu só vou aqui lembrar uma fala do ministro da Fazenda demissionário, que, a propósito do recado das urnas, ele disse que as urnas endossaram a política econômica que ele conduziu. Estamos aqui na casa de Machado de Assis, eu
fazendo aqui uma pequena brincadeira, quer dizer, dizer que o ministro está redondamente enganado, o Machado, se estivesse aqui, diria que estaríamos colocando a geometria para prestar uma homenagem à estultice. O engano aqui não pode ter a forma perfeita de um círculo, mas a massa e a morfologia de um asteroide, vamos dizer assim. Isso é o diagnóstico absolutamente despropositado, mas que está presente em mais de um manifesto feito recentemente, o primeiro para afastar a presidente das ideias ortodoxas na economia, o segundo, mais recente, protestando contra Joaquim Levy e Cátia Abreu no Ministério. Bom, não é difícil entender o fenômeno Joaquim Levy nesse contexto, e aí deixa eu entrar um pouquinho no assunto de economia, em razão da centralidade do problema econômico brasileiro. Tem um tema maior que todos os outros, que é o tema da dívida pública. E a centralidade desse tema talvez explique por que Joaquim é um nome muito bom para o que nós temos diante de nós. O Brasil tem uma dívida pública muito grande, e isso já vem de algum tempo. Nós emergimos da estabilização com um problema fiscal que demoramos a resolver. Em 1999, estabilizamos a dívida bruta em mais ou menos 2/3 do PIB, um número muito grande para o Brasil. De lá para cá, os resultados fiscais foram bons, mas, infelizmente, não foi possível reduzir a dívida, porque ocorre nesse mesmo período, de 99 até 2008, acumulação de reservas, que, enfim, há necessidade de aumentar a dívida pública para obter os recursos para comprar os dólares e investir nos títulos do Tesouro Americano nas reservas internacionais. Por causa disso, nosso esforço fiscal de todos esses anos não diminuiu a dívida brasileira, que está em 65% do PIB. É exatamente o mesmo número dos Estados Unidos. E às vezes isso aparece como uma das razões pelas quais seria normal que o Brasil tenha uma dívida desse tamanho. E é exatamente o contrário. O Brasil tem a maior relação dívida-PIB de países emergentes, a média ali é 30%, e olhe lá, porque são países mais pobres, com mercados de capitais bastante mais rasos. Portanto, é uma extravagância termos uma dívida tão grande, o que não é o caso dos Estados Unidos. Dá para fazer uma comparação interessante aqui. Está na moda o nosso Piketty, que está na moda e está no Brasil, esteve falando em São Paulo, esse novo livro sobre o capital, fez uma contabilidade muito interessante sobre a riqueza dos países. Ele chama de capital o que nós economistas chamamos de riqueza das famílias, na linguagem mais contábil do que sociológica. Ele fez uma conta e mostrou que a riqueza das famílias nos Estados Unidos é equivalente a mais ou menos 5,5 PIBs. E a riqueza do setor público, 1 PIB. E lá, 1 PIB para um país que deve 0,65 do PIB, está positivo patrimonialmente para o setor público. Para o setor privado, é uma riqueza muito grande. 5 PIBs, o PIB americano é 12 tri de dólares, né? É muito dinheiro. Agora, Brasil 65, Estados Unidos 65, Grécia 107 do PIB no ano de 2007, no ano anterior à crise de 2008. E os 3 países vão enfrentar com a crise um desafio semelhante, que é o desafio de acomodar um nível de endividamento público muito grande. E a pergunta é como é que cada sociedade conseguiu lidar com esse assunto. Pois bem, para os americanos foi a situação mais fácil. Vejam só, a relação dívida pública PIB americana vai de 65 para 106 do PIB. Esse aumento aí de
quase 40% do PIB na dívida pública americana, em matéria de trilhões, estamos falando em 4,5 trilhões de dólares de necessidade adicional de recursos por parte do Tesouro americano. Metade eles conseguiram financiar através de déficit. Os compradores desses papéis foram as economias emergentes que acumularam reservas, nós e principalmente a China, entre tantos, mas isso vale a pena elaborar sobre isso, foi um elemento importante na equação financeira patrimonial americana e também de mudança na dinâmica da economia internacional, já que com essa acumulação brutal de reservas na periferia, a perspectiva de crise cambial passa a ser uma coisa longínqua. O contrário da década de 50 e da década de 60, o que nós estamos vivendo hoje e nas próximas 2 décadas em matéria de problemas de balanço de pagamento. Isso resolveu metade do problema americano, a outra metade quem resolveu foi o Banco Central americano, que botou no seu balanço alguma coisa como 3 trilhões de dólares de títulos do Tesouro americano. Com esse dinheiro, o que o Banco Central fez foi comprar créditos privados, comprar ativos privados. Isso não é uma atividade de Banco Central. Na verdade, o Banco Central americano fez com isso o que fazia antes dele as agências equivalentes americanas à nossa Caixa Econômica Federal, Fannie Mae e Freddie Mac, que carregavam os mortgages, os empréstimos hipotecários. Existe lá 3 trilhões de títulos públicos no passivo do Banco Central americano, 3 trilhões de ativos privados que são esses títulos. É quase como se o balanço do Banco Central americano tivesse 2 seções, um Banco Central tradicional e uma agência de desenvolvimento. E provavelmente é assim que isso vai terminar. Uma cisão, ou esses ativos migram para uma agência federal que vai listar suas ações em bolsa, com esse dinheiro vai pagar um pedaço da dívida e daqui a pouco substitui a dívida por uma fiança e o problema fiscal americano está resolvido. Com credibilidade, o assunto é mais fácil. E é claro que é mais fácil numa sociedade onde a riqueza é 5 vezes o PIB. Você precisa aumentar em 40% do PIB a dívida pública, tem espaço na riqueza privada para acomodar. Mas e na Grécia e no Brasil? Em ambos os casos, eu acho difícil imaginar, não há estimativas, mas acho difícil imaginar que a riqueza desses 2 países seja superior a 1 PIB e meio, comparado com 5,5 nos Estados Unidos. E o setor público também tem uma riqueza muito menor. Então, como faz com a Grécia, por exemplo, que passa de 107% do PIB de dívida em 2007 para 170% do PIB em 2014? É claro que o país quebrou. E aí é um país que não tem Banco Central, não emite a sua própria moeda e não tem nenhuma capacidade no patrimônio local das pessoas de acomodar essa coisa. No Brasil, já termino. No Brasil, o que nós experimentamos foi o seguinte: os 65% do PIB vinham caindo, graças a superávites primários de 3,5% do PIB todo ano. E nós começamos a crise internacional com este número muito elevado de dívida, mas com um resultado corrente que dava alento que isso seria sustentável, porque diminuiria. E a decisão foi terminar com o lucro corrente que permitia a redução da dívida. Hoje, nós estamos sentados em cima dos mesmos 65%. Porém, 65% do PIB cabe no Brasil se a remuneração para que nós, detentores da riqueza, tenhamos esse papel entre os nossos ativos, é a maior do mundo. Enquanto houver dívida desse tamanho, o Brasil é obrigado a ter o maior juro do mundo. Não tem para onde correr. Certo? Essa obrigatoriedade, esse nexo causal entre o juro muito elevado e a dívida muito elevada é o que faltou nesses últimos anos. E
que aconteceu quando a política fiscal começa a deteriorar ao longo desses últimos 4 anos é que o Tesouro brasileiro começa a ter dificuldade de vender e rolar sua dívida. O Banco Central procura reduzir os juros e torna mais difícil ainda o trabalho do Tesouro. O Tesouro faz leilões de rolagem da dívida, não vende. Quando não vende, diferentemente do que acontece com a Grécia, onde o caixa do Tesouro se exaure e tem-se o default, aqui o Tesouro não vende, quem guarda o caixa do Tesouro é o Banco Central. O Banco Central amortiza os títulos do Tesouro e, em seguida, pega títulos da sua carteira e vende, toma o dinheiro que acabou de sair do seu balanço e recompõe o seu caixa. O Tesouro transfere títulos para dentro do Banco Central e o Banco Central faz o que parece ser uma operação normal de política monetária. Eu acho que aí tem uma pequena inconstitucionalidade. O Banco Central é proibido de financiar direta ou indiretamente o Tesouro Nacional. A dívida brasileira em reais é 3 trilhões de reais. 1 trilhão de reais está encalhado, não acha colocação e é absorvido pelo Banco Central através dessas operações. 1 trilhão. Nunca houve nada parecido em nossa história. Nada parecido depois da Constituição de 88, que colocou lá no seu artigo 164 que o Banco Central não pode financiar o Tesouro Nacional direta ou indiretamente. Crime de responsabilidade, está na moda. Não é isso? Pois bem, esta situação ela gera uma porção de distorções e, recentemente, deixa eu terminar com isso, houve um diagnóstico, aliás, que está longe de ser de uma pessoa, mas um diagnóstico de consenso que saiu numa publicação em São Paulo, de um think tank, onde são 5 conclusões sobre como arrumar a casa. E aqui eu quero ser propositivo, né? E as 5 conclusões são as seguintes. A deficiência de investimentos no Brasil tem causas fiscais, inclusive via pressão dos juros. 2, o crescimento da despesa obrigatória e da carga fiscal brasileira é prejudicial ao desenvolvimento econômico brasileiro e precisa ser revertido. 3, o governo federal deve aumentar a qualidade técnica e a profundidade da divulgação dos seus gastos, transparência. 4, é preciso envolver o setor privado no investimento em infraestrutura, mas com regras de repartição de risco entre um e outro transparentes. E 5, é preciso reavaliar o interesse do Brasil em se tornar membro pleno da OCDE, porque é uma maneira de aumentar a credibilidade e diminuir o risco soberano brasileiro. Essas 5 conclusões são de um trabalho chamado Robustez Fiscal e Qualidade do Gasto como Ferramentas para o Crescimento. O autor, nosso ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Incoerência, repetição de 2002, provavelmente sim. Acho que retroagimos a um normal. Temos um ministro da Fazenda que é duro na queda, mão fechada, e um ministro do Planejamento, mão aberta, que é uma coisa que parece muito mais a regra do que a exceção. O Roberto Campos chamava isso de a lei do comportamento discrepante, um abre e o outro fecha, e a explicação é que os presidentes da República têm que ter opção entre olhar para um lado ou para o outro. Mas isso, a exceção, o presidente Fernando Henrique, todo mundo era mão aberta na nossa época. Então, não tinha esse problema. A outra exceção era Dilma Rousseff, que, como ministra dela mesma, não tinha essa dúvida. Agora, chegado o momento de fechar o cofre, claro que
a delegação faz o maior sentido? Na discussão habitual sobre a independência do Banco Central, sempre se diz que há uma tentação a tornar o Banco Central política de governo quando ele está fazendo o bem, mas quando ele está fazendo o mal, aí todos querem se afastar do Banco Central e é sempre reclamar do Banco Central que está fazendo o trabalho cruel. É ambíguo. Chegado o momento de... Bom, podemos acusar o governo de muitas coisas mesmo, mas não de não possuir inteligência política. O momento de fechar o cofre é o momento que a presidente decide se afastar da área econômica e colocar alguém mão fechada. Não sei se vai dar certo, mas é um movimento muito inteligente. Eu faço votos que funcione. Obrigado. Eu vou fazer algum papel também.